Olá, começa agora mais um Vida e Saúde, o seu programa de saúde, bem-estar e temperança, isso mesmo, tudo que é bom a gente usa com moderação, o que é ruim a gente quer tirar. Programa dessa semana inteirinho, estamos falando sobre vícios, drogas e como combater esses itens nocivos da vida moderna. Vamos conversar hoje sobre drogas comuns, álcool e maconha. Álcool é droga, sim. Nós vamos conversar com o especialista, o Dr. Dalton Duarte, já está aqui com a gente. Vamos ter também uma conversa com um ex-usuário de drogas. Você vai conhecer a história de alguém que está vitorioso, que hoje é vitorioso. E também vamos conversar sobre sono. Como é que anda o seu sono? Se você anda dormindo mal, se não consegue mais dormir, você precisa prestar atenção no programa de hoje. O Vida e Saúde está só começando, eu falo aqui da Clínica Adventista Vida Natural, esse lugar que eu amo de paixão, um lugar gostoso, um lugar feliz, um lugar... Hoje está sol, aqui está muito bom. Então aproveita o clima, sente aqui e fique pertinho da gente durante todo esse programa. Eu quero convidar o Dr. Dalton Duarte, tudo bem, doutor? Mais uma vez, vamos conversar, pode sentar, por favor. Vamos conversar sobre álcool e maconha. Na verdade, disse mais uma vez porque a gente está conversando sobre vícios, sobre drogas. Álcool é uma droga muito comum e é uma droga legal. Exatamente. E a maconha também parece que é a mais inofensiva das drogas. Estou falando coisa errada, doutor? Não está falando coisa errada. Olha, a gente vai começar a situar um pouco em relação ao álcool e à maconha. Imagina só, no mundo, 2 bilhões de pessoas consomem o álcool. Isso dá cerca de 40% da população acima de 15 anos no mundo consome álcool. Quase metade por cento da população consome. Consomem o álcool. Nós temos assim, 2 milhões vão morrer por causa disso, consequência direta, por intoxicação, acidente de trânsito, violência. Então a violência ela está relacionada diretamente com o álcool, isso a gente vê no consultório. Violência familiar, abuso. O abuso infantil está muito envolvido com álcool. Pessoa alcoolizada e que vai chegar a ter um tipo de padrão de conduta inadequada. Agora, a gente tratou aqui dessas drogas, a gente colocou elas como drogas comuns, mas na verdade elas são as drogas aceitas, mais bem aceitas pela população. Tem aí a história da legalização da maconha, em algumas partes do mundo você pode usar sem problemas nenhum. Qual a implicância disso, doutor? A gente sempre, eu gosto de manter um equilíbrio. Os extremos são danosos, ou seja, legalizar, criminalizar. O que a gente faz, né, médicos? O que nós fazemos? Salvamos vidas e tentamos transformar. Então, é nesse meio termo que a gente vai começar a agir, entendendo? A maconha, por exemplo, no mundo, 200 milhões utilizam a maconha. E a maconha, popularmente, vai ser, é algo inofensivo. Não é, traz consequências mesmo. Então, a ciência médica mostra que as consequências são reais. E a principal consequência da maconha é o do coeficiente de inteligência, ou seja, ela altera pensamento, memória e atenção. Imagina só, você é adolescente utilizando a maconha, então você pode ter prejuízos permanentes. Então, a gente não tem como, é algo que você não tem como medir se começar a utilizar isso. Eu já ouvi dizer que a maconha é a única droga que realmente ela acaba com o neurônio e não tem reposição. É algo terrível, uma substância terrível. Por quê? Porque ela altera a sinapse. Neurônio conversa com o neurônio através de um transmissor químico e ela altera isso daí. Alterando isso aí, eu posso estar comprometido. E uma coisa muito importante, antigamente se pensava que a maconha, quando eu tinha alguém na família, um paciente psiquiátrico, que ao utilizar a maconha ela seria um clique para isso. Hoje a ciência médica mostra que ela, ainda que eu não tenha ninguém na família com uma doença psiquiátrica, ela sozinha pode me levar a ter esquizofrenia, depressão e psicoses permanentes gravíssimas. Olha só, então é sério. E muitos usuários, tanto do álcool quanto da maconha, normalmente pensam assim, a hora que eu quiser eu paro, é uma droguinha leve, é gostosa, faz bem, é criatividade, isso, aquilo. E qual é o perigo dessa, eu estou no controle, a hora que eu quiser eu paro? Isso é um perigo. A população coloca criatividade. Você é uma pessoa criativa, isso é diferente, é um dom seu, tá entendendo? Nenhuma substância te leva a ser criativo. Então isso a gente tem que desmistificar e jogar por terra mesmo. A sociedade coloca, não, eu utilizo uma substância, agora fiquei muito mais. Não é. Se você não utilizasse, você seria muito mais criativo. Então, substâncias, drogas, eles rebaixam você, entendendo? Eles não te elevam. Agora, conheço muitas pessoas também que bebem, às vezes sozinhos, para esquecer a pressão, esquecer um pouco dos problemas. A maconha também é usada para isso, para relaxar. Qual é o problema disso, doutor?
A gente pode começar a ver, olha, então nós temos usuários, vamos falar do álcool, então temos aquele que utiliza um álcool, né? Tem aqueles que vão se tornar abusadores dele dependente da substância. São coisas diferentes que a gente pode pautar aqui. Então, o que é ser um consumidor moderado? Uma dose para mulheres e 2 doses para os homens. É um uso moderado. O que é uma dose, então? 350 ml de cerveja é uma dose, 150 de vinho é uma dose, 50 de destilado é uma dose, entendeu? Isso dá mais ou menos 14 gramas de álcool. Então, isso... Aí você fala assim, doutor, acho que as pessoas consomem mais do que isso, não é verdade? 1 ou 2 doses. Dificilmente alguém bebe uma dose, né? Dificilmente uma mulher ou homem, 1 ou 2 doses. Dificilmente. O que eles fazem? Isso, assim, no mundo universitário. Antes de chegar numa festa, eles vão para o esquenta. Esse esquenta, eles consomem muito mais álcool para chegar no local e aí começar a consumir. Então, você começa a ter um certo problema. E aí você tem critérios que definem esse tipo de doença. Quando eu me torno um abusador ou quando eu vou me tornar um dependente. Algumas pesquisas mostram que o abusador começa antes dos 24 anos. E o dependente, antes dos 35 anos, ele pode se tornar dependente. Fala a diferença, rapidinho, a diferença entre um abusador então, tem e critérios. Um critério da psiquiatria, que é do critério de classificação de doença, DSM-4, texto revisado. O que ele diz, então? 1 ou mais sintomas desses que a gente vai conversar agora, no período de 12 meses, te coloca como um abusador. Primeira coisa, o uso recorrente desse álcool pode te levar a ter fracassos na vida. Fracasso no mundo total, acadêmico, familiar, social, entendeu? Então essa pessoa já não consegue trabalhar, ele falta, o estudo já não é aquilo, então ele tem fracasso recorrente. Segunda coisa, o uso recorrente da substância leva ele a ter prejuízos legais com a justiça. Então ele pode ser preso, ele pode ser multado, entendendo? Isso é um dependente. Isso é um abusador. Ok. Um desses sintomas que a gente está colocando, se você tiver um desses... Por 1 ano. Por 12 meses, por 1 ano, você pode ser considerado um abusador. Ok. Ou esse uso recorrente das substâncias te faz a ter momentos de risco da vida. Você corre demais com o carro, você pode bater, entendeu? Então você tem comportamento de risco. Um desses, nesse período, te torna um abusador. O dependente, eu tenho que ter coisas a mais. Eu tenho que ter 3 ou mais sintomas nesse período, tá entendendo? E eu tenho também que ter uma desestabilização da minha vida. Isso já é o dependente. Primeiro eu tenho que ter a tolerância. Tolerância que eu preciso de mais dose para obter aquilo que eu tinha antes. Ou seja, um copo me dava aquele efeito, agora eu preciso de mais. Isso é tolerância. Você tem a abstinência também, que é aquela agitação, aquele nervosismo, tremores. Isso é grave, entendendo? De 5 a 10 horas depois que você deixa de usar o álcool, você começa a sentir isso. Isso aprofunda no 2º e 3º dia e no 4º dia dá uma diminuída. Isso pode ser grave, pode dar convulsão, rebaixamento de nível de consciência e até alterações da percepção, alucinações, entendendo? Isso, a gente está falando de drogas comuns, as drogas mais aceitáveis, álcool e maconha. Doutor, a gente vai dar uma parada na nossa conversa por aqui. Durante toda essa semana você está acompanhando conversas sobre vícios, drogas. São temas muito interessantes, muito atuais. A vida moderna traz esses refúgios que são mentirosos, que prometem prazer, eles entregam prazer rápido, instantâneo, prazer num volume muito além do que é o natural, mas o preço a ser cobrado é muito alto. Doutora, a gente volta a conversar sobre esse tema e sobre outras coisinhas mais amanhã. Muito obrigada por enquanto. E agora eu quero receber aqui Roberto Guarda e Haroldo Junqueira. Sejam bem-vindos ao Vida e Saúde. Roberto já esteve com a gente, tudo bem? Como vai, Haroldo? Vamos sentar aqui. Roberto é diretor da Clínica de Recuperação, Temperança e Saúde. Isso. E o Haroldo é um ex-usuário. De que tipo de drogas, Haroldo? Eu usei todo tipo de droga, desde o álcool até cocaína, maconha e crack, cigarro. Quando que você começou, Haroldo? Eu comecei Que idade? Eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos, em 94. Comecei mais por curiosidade, depois se tornou um vício. E você passou pela clínica, você foi internado, foi a primeira internação sua? Não, passei por 4 internações. A primeira na clínica do Dr. Roberto Guarda, em 99. Fiquei os 9 meses, saí, fiquei 1 ano limpo. E depois tive uma recaída. E depois me internei em outras clínicas. E agora em 2010, janeiro de 2010, eu retornei novamente para a clínica do Dr. Roberto Guarda e lá eu fiquei 1 ano internado, 1 ano de internação. Foi aonde eu me conscientizei novamente e estou aí.
limpo Já há um 4 bom anos. tempo, que beleza, que bênção. O Roberto me disse que o Haroldo vai casar esse ano. Caso Eu falei para não querer casar, mas é difícil, o menino não quer casar de qualquer jeito, não. Então tem que casar, né? Vai Eu casar. vou casar, fazer o quê, né? E, Roberto, como é que é para você ver alguém recuperado assim? Eu conheço um pouquinho da sua história, já ouvi falar muito bem da sua clínica. Tem um dado muito triste que é de 10 pessoas que entram, quantas... 3 Pode se falar. recuperam. Segundo a 3 se Organização recuperam. Mundial da Saúde, de cada 10, 3 se recuperam. Nós estamos com um número lá até um pouco melhor. De cada 10, nós estamos ali com 4, 5, dependendo do grupo, até 6. Porque 50% depende da família e 50% da pessoa que está lá se tratando. Se nós não tivermos essa participação, esse envolvimento, fica muito difícil, até para que possa se estabelecer. Quando a gente fala recuperado, a gente tem que colocar entre aspas isso aí, porque ele está em recuperação ainda. Pra Porque a doença sempre. continua. Nós temos uma curva de sensibilidade que lá estacionou entre aspas também, onde ele continua com alta, né, tolerância para a substância química. Então, se ele voltar com uma dose do álcool, se depender do álcool ou com outra substância qualquer, vai desencadear todo o processo de novo, dali para cima. Haroldo, o que você acha que te mantém longe de tudo isso? O que você acha que clicou na sua cabeça para você falar, não, chega, não quero mais? A gente tem vários fatores que faz a gente continuar limpo. Um é a idade, que a gente vai chegando, já não é Vai mais ficando criança, mais maduro. mais maduro. E a gente perde um pouco o foco daquilo que a gente tinha pelo fator de ter usado muita droga, a gente perde aquele foco que a gente estava buscando. E a gente, quando volta à sanidade, a gente tem um foco, tem uma meta na vida. Então a gente começa a se conscientizar do uso das drogas. É difícil para você, quando você passa perto de alguém, você conhece quem usa, você... Como que você se controla, Haroldo? A gente se controla assim, você sabe o que você tem que fazer, você aprende na clínica aquilo que você deve evitar. Então você já sabe o que você tem que fazer, o que você pode e o que você não pode fazer. Então você certo é evita evitar puxar a linha. ambientes, lugares. E quando você se depara, você tem que estar consciente daquilo que você quer para sua vida. Se você quer continuar vivendo uma vida de ilusão ou se você quer viver a realidade, uma vida diferente. Então são metas que você traça na sua vida que você tem que buscar. Se você não tem metas, não tem nada, fica mais suscetível a voltar ao uso de drogas. Então você sabe o que você tem que fazer, você aprende aquilo na internação, o que você tem que fazer, você tem que colocar aquilo em prática na sua vida. Agora, o Roberto falou uma coisa muito interessante. Ele disse que 50% é a clínica, é a conscientização, é o trabalho da equipe técnica, médica, multifuncional, que vai atender ali o usuário. E os outros 50% é a família ou a sociedade em que ele está inserido. Qual é o papel que a família precisa desempenhar, Roberto, nesse processo e daí, de repente, até para o resto da vida? Eu acho que, em primeiro lugar, é a informação, né? E a formação. A família não só deve se informar, mas também se formar no assunto. Até porque a gente procura muito falar do problema das drogas, mas não das soluções. Isso. E as soluções são determinantes, são importantes, até porque as pessoas, elas vivem correndo, vivem num desespero muito grande para poder ter ali a sua subsistência e se esquece da coisa mais importante, viver. Então, muitas famílias, a maioria, tem dificuldades. Uma vez eu estava fazendo palestra em uma escola, tinha lá 800 pessoas, dessas 800 pessoas, eu até comentei num programa, e a grande pergunta é, por que as pessoas usam drogas? Um culpou o traficante, outro culpou a polícia, outro culpou o governo, outro culpou o partido A, o partido B. Mas a pergunta que nós fizemos depois dessas respostas foi decisiva. Porque a pergunta era o seguinte, quantos aqui de vocês fizeram no mês passado, os 30 dias corridos, ali aquele momento agradável, pelo menos de 15 minutos, com o seu ente querido, dizendo, eu te amo, você é importante para mim, nossa, a nossa vida aqui está nesse sentido, nesse caminho. Uma conversa pessoal. Como é bom a gente estar em família, como é bom você existir.
Das 800 pessoas, apenas 4 pessoas levantaram as mãos. Então nós temos hoje uma grande dificuldade, até na própria comunicação, na afetividade, porque o grande problema está aí, nessas relações interpessoais. Tendo isso, eu não vou buscar fora de casa, eu não vou me interessar por coisa alguma que não esteja dentro daquele habitat, dentro daquele ambiente. E é importante essa construção, essa estrutura, saber quem você é pai. Não, hoje eu não posso ser pai, tem que ser amigo. Perdeu a autoridade natural que Deus deu. Eu não posso ser mãe, tem que ser amiga da minha filha. Eu não posso ser filho, ou velho, ou não sei o quê, quer dizer... parte para alguns princípios que foge, né? A própria instituição família fica falida. Cada um deve desempenhar o papel que foi designado. Isso mesmo, com autoridade natural. Muito obrigado. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Okay. A gente continua conversando mais sobre esse tema. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu quero parabenizar o Haroldo. Obrigado. O Roberto disse aqui num programa que quando a pessoa começa a usar droga, ela está assinando um papel de fracasso. Incapacidade. Incapacidade. Incompetência. Quando a pessoa escolhe, conscientiza, toma decisões, ela também está assinando um papel de... Eu sou vitorioso. Competência. Então eu parabenizo você pela sua competência, pela sua força. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Obrigado. E que Deus abençoe você e sua família, Amém. Sua nova família muito em breve. Amém. Roberto, também, Obrigado. Eu sei que o seu trabalho não é fácil, eu sei que depende de muito esforço, o tempo inteiro, integral. Que Deus abençoe também os seus esforços, viu? E parabéns pelo trabalho lindo de recuperação. Muito obrigado. Eu acho que só no céu você vai conseguir entender a grandeza de tudo isso. Deus abençoe, Muito viu? obrigado. Vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente conversa sobre dificuldades do sono. Você não sai daí não, a gente já volta.